O Vozes dos Biomas está no ar. Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! Conheceremos um portal na internet rico em informações socioambientais. Um acervo atualmente com mais de 700 documentos, vídeos, fotos e infográficos é a mais recente referência digital como instrumento de incentivo à conservação de áreas protegidas em diferentes biomas, especialmente da Amazônia, e deverá se estender a outros, tendo na sequência a Mata Atlântica. O portal recebeu o nome Proteja Áreas Protegidas do Brasil e é uma iniciativa idealizada pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, IPAM, pelo Instituto Homem e Meio Ambiente da Amazônia, IMAZON, pelo Instituto Socioambiental ISA e pelo Woodwell Climate Research Center, e já totaliza 16 instituições da área socioambiental parceiras. O foco da plataforma é incentivar o engajamento nesta pauta. Os assuntos são divididos nos temas biodiversidade, floresta e água, pressões e ameaças, economia verde, povos e territórios e gestão. Nossa 84ª entrevistada no programa Vozes dos Biomas, Blog Cidadãos do Mundo, jornalista Sucene Skradareski, é a doutora em Sociologia Silvia Mitrô. É pesquisadora e coordenadora do Núcleo de Populações Resilientes do IPAM e responsável pela coordenação executiva do portal Proteja. Ela explica para nós a plataforma e como podemos interagir da melhor forma com essa biblioteca digital. E quais são as estratégias de ampliação e atualização deste acervo? Silvia, obrigada por sua participação. E a primeira pergunta, que eu dirijo a você é para você contar para a gente como foi a motivação e o processo de construção do portal Proteja para chegar a mais de 700 itens e qual é o principal objetivo da plataforma. Boa tarde, Sucena, seus ouvintes, Obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com você, com vocês, sobre o portal Proteja, Então, vou começar pelo fim. O portal Proteja, é a espinha dorsal de uma iniciativa, com o mesmo nome Proteja, uma iniciativa colaborativa que visa informar, sensibilizar e mobilizar a sociedade brasileira, ou a sociedade em geral, em defesa das áreas protegidas no Brasil. Sobre a motivação, acho que assim, a gente pode falar em níveis diferentes, de uma forma mais ampla, como um angustiante pano de fundo, o que nos motivou, nos motiva, e acho que vai motivar ainda por muito tempo, são as crescentes pressões e ameaças às áreas protegidas e às suas populações indígenas e tradicionais, No Brasil, há hoje mais de 2.200 unidades de conservação e mais de 720 terras indígenas em diferentes fases de demarcação. Isso sem falar em outros territórios que, por lei ou por tradição, tem por objetivo a proteção ambiental, entre outros objetivos, São as áreas protegidas que protegem a imensa biodiversidade do Brasil e prestam serviços ambientais críticos para o planeta, para a humanidade, em todas as escalas, local, regional, estadual, federal, mundial, O que nos traz aí para uma motivação mais específica, que orienta a iniciativa Proteja, que é essa de criar pontes de entendimento das áreas protegidas em nossa sociedade. Para nós, organizações ou pessoas, como você, que atuamos, no meio socioambiental ou com o tema socioambiental, a importância das áreas protegidas é óbvia, de diversas formas, Mas fora desse nicho, e é um nicho, infelizmente, talvez um pouquinho menor, a gente tem que acreditar que é menor do que já foi, fora desse nicho, a compreensão da sociedade sobre esses territórios e populações é muito limitada. É difícil valorizar, quem dirá proteger e defender o que não se conhece, não é verdade? O portal Proteja, que é o principal pilar dessa iniciativa, surgiu em meados de 2016, quando o IPAM, o IMAZON, o ISA e o então Woodwell Research Center, agora o Woodwell Climate Research Center,
começaram a buscar uma solução que ajudasse as pessoas a encontrarem com facilidade e rapidez dados e conteúdos, né, de diferentes tipos, confiáveis sobre as áreas protegidas na Amazônia brasileira, né? Nessa era digital, vamos dizer, existe uma crescente disponibilidade de conteúdos, todos os tipos, né? De repente, a produção de conteúdos e a disponibilização, né? Colocar os conteúdos para o mundo ficou muito mais democrático nessa era digital que nós vivemos, né? Isso durante a pandemia se tornou mais evidente ainda, né? Mas, paradoxalmente, sobre um tema que ainda é um tema relativamente de nicho, né, cada vez mais difícil encontrar esses conteúdos, a não ser que você saiba exatamente onde e o que buscar, né? Os conteúdos estão dispersos na internet, mídias sociais, e muitas vezes nem são identificados como relativos a áreas protegidas, né? Sem falar na dificuldade de saber se os conteúdos são confiáveis. Assim que, aos poucos, e com muita colaboração de diversas organizações, né, nós concebemos e desenvolvemos o Portal Proteja, guiado por esse lema, né? Tudo que você gostaria de saber sobre áreas protegidas no Brasil, você encontra aqui, Portal Proteja, né? Foi um caminho difícil, porque, de certa forma, nós mesmos nos encontramos no papel de estarmos construindo, desenvolvendo mais e mais plataformas, conteúdos, claro, né? Somos nós, as 4 organizações iniciais, nós produzimos conteúdo técnico, científico, principalmente, né? Produzindo cada vez mais, tendo plataformas e realmente não necessariamente conseguindo alcançar a sociedade para sensibilizá-la, né? Para, inclusive, dialogar conosco, né, sobre esses temas e contrapor enfim, nos ouvir, né? O portal, inicialmente, ele está especialmente focado na Amazônia, né? E deverá se estender a outros biomas. Eu vi que tem outros biomas já relatados, né, também, mas principalmente a Mata Atlântica na sequência, né? Por que foram estabelecidas essas prioridades desses específicos biomas? Bom, a Amazônia, por si só, né, é um ponto de partida natural, por sua representatividade em todos os sentidos, né? A maior floresta tropical do mundo, abriga a maior porcentagem de biodiversidade que qualquer outro lugar, né? Tem um papel central na regulação climática do planeta, compreende 1/3 do território nacional, né? E também compreende a maior extensão de áreas protegidas no Brasil, entre terras indígenas e unidades de conservação, sem falar em outras áreas, outros tipos de áreas protegidas, né? Então, isso seria uma opção natural, né? Mas, de forma mais prática, né, o foco de atuação dessas organizações que lideraram a criação do Proteja, né? E, acima de tudo, dos projetos que viabilizaram seu desenvolvimento, era a Amazônia, né? Então, aí começamos por aí, né? E já foi um desafio grande o suficiente. A ampliação do Proteja, na verdade, não reflete uma hierarquia de relevância entre biomas, né? Não existe tal hierarquia, né? Todos são importantes, todos, o Brasil inteiro, né? O que define, vamos dizer, impulsiona a cobertura territorial ou de biomas do Proteja na verdade, o engajamento de organizações que se juntem ao nosso esforço, sempre colaborativo, em grande parte voluntário das organizações, né, de construção da biblioteca digital e de outras iniciativas, né, que nós começamos a desenvolver, mas que esperamos que sejam cada vez mais desenvolvidas para criar essas pontes de comunicação e valorização das áreas protegidas na sociedade brasileira, né? Nós temos o objetivo de engajar organizações atuantes em todos os biomas para chegar a essa missão, né? Temos brasileiros em todos os lugares, todos os biomas nos interessam, todas as organizações e setores da sociedade. A Mata Atlântica surgiu inicialmente como um primeiro alvo, porque há muitas organizações atuando há muito tempo no bioma, né? Pode-se dizer que foi onde o movimento ambientalista surgiu no Brasil, né? Com uma produção enorme de conteúdos para agregar ao portal, né? Também na Mata Atlântica, que reside a maior proporção, né, da população brasileira, né? Os grandes centros urbanos, e ali estão
partes, né, setores e grupos da sociedade muito importantes, que têm um poder forte, né, de direcionamento das políticas públicas ambientais no Brasil e que tocam, afetam as áreas protegidas e as populações que vivem dentro ou no seu entorno, né? Então, é fundamental que nós consigamos criar essas pontes de comunicação, de diálogo com essas populações, né? E as organizações atuantes na Mata Atlântica têm uma ampla experiência aí nesse esforço de criar essas pontes de comunicação em temas ambientais, né? Ali com a população urbana, de buscar engajar e dialogar com ela, né? Então, foi um pouco natural nós pensarmos na Mata Atlântica como um segundo bioma ali para avançarmos nessa missão. Mas, como eu disse, assim, na verdade, agora já está bem mais claro para a gente que nós não temos assim, vamos focar num bioma, não, vamos encontrar aquelas organizações em cada um dos biomas, aquelas que têm um potencial e têm um interesse de trabalhar conosco para ampliar o Proteja, né? E vamos tentar engajar todos ao mesmo tempo. Dividindo esse esforço, né, de engajamento, né, que não é só de um ator dentro do Proteja, né, cabe a todos os parceiros, as 16 instituições, como você mencionou, que estão hoje no Proteja, atuar nessa direção, mas também aqueles que estão, de repente, nos ouvindo aqui, né, por favor, nos procurem, né, temos todo o interesse em ajudá-los a passar, a colocar os conteúdos dentro do portal, porque 700 conteúdos é bastante coisa, né? A gente pode já dizer, eu tenho quase certeza que a gente pode dizer, é a maior biblioteca sobre áreas protegidas do Brasil, mas a gente sabe que isso não quer dizer muita coisa relativa à quantidade de conteúdos e especialmente de temas que têm que ser tratados e que já estão sendo tratados e de vozes que merecem e precisam ser incluídas dentro dessa biblioteca, né? E, Silvia, a plataforma está dividida em áreas temáticas, né? Biodiversidade, floresta e água, pressões e ameaças, economia verde, povos e territórios e gestão. E gostaria que você pudesse falar para a gente a respeito de cada uma, com alguns exemplos de cada categoria, para que o internauta já possa ter uma noção, né, de como trabalhar, né, pesquisar, ou até, como você mesma disse, né, organizações, né, poderem contribuir também nesse material. De toda a biblioteca ou acervo, né, o museu tem a mesma questão, né, estão suas diretrizes de classificação, né, podemos dizer, né. No caso do Proteja, nós, esse grupo de organizações, né, de 16 organizações, nós buscamos identificar os temas que juntos representassem as dimensões mais importantes, os temas diferentes para inserção no conteúdo, né? Mas vamos lá aos temas, né? Biodiversidade, de fato, o primeiro, né, que surgiu para todos com a maior facilidade, né, traz conteúdo sobre a diversidade biológica, como espécies ameaçadas, né, conteúdos que falem sobre recursos naturais, né, iniciativas de conservação, como projetos, né, monitoramento de biodiversidade, outros assuntos mais relacionados de forma mais ampla aí à natureza, né, e à conservação da natureza, né. O tema de florestas e água trata do manejo de florestas e de outros recursos, né, como recursos pesqueiros, alguns recursos extrativistas, inclusive, né, recursos florestais, né, serviços ecossistêmicos, água, né, sua proteção, uso, né, gestão da água, né, restauração florestal e outros temas que estejam ligados ao uso e proteção, né, dos recursos hídricos e florestais, né, mas mais com esse enfoque, assim, de gestão, de certa forma, né, dos recursos. O tema de pressões e ameaças, acho que é bastante óbvio, né, ele traz conteúdo sobre os vetores que põem em risco as áreas protegidas, né, como desmatamento, fogo, mudanças climáticas, né, exploração de madeira, pesca ilegal, garimpo, entre outros, né. Economia verde, por sua vez, aí traz conteúdos acerca de cadeias de produtos da sociobiodiversidade, como castanha, açaí, óleos essenciais, borracha e etc., né? Sobre o desenvolvimento sustentável das áreas protegidas,
turismo em áreas protegidas, inovação, né, para gerar valor econômico associado aí à conservação ambiental, né, seja a conservação ambiental como princípio, né, ou seja, queremos desenvolver aquela área para a sua manutenção, ou como resultado, né. E, por exemplo, hoje em dia o tema, vamos dizer assim, da vez é a bioeconomia, né, que até é um conceito ainda em discussão, né, mas já tá aí pautando muitos debates, né, e iniciativas. O tema Povos e Territórios traz conteúdos sobre os modos de vida, né, cultura, saberes de diversos povos e comunidades indígenas e tradicionais que contribuem para a preservação, né, das áreas protegidas, né. E, por fim, de áreas protegidas, governança, mecanismos de financiamento, políticas públicas e outros mecanismos, né, de criação, administração, proteção territorial e socioeconômica das áreas protegidas. Além desses temas centrais, o Proteja também permite que sejam feitas, aí vem essa questão da classificação, né? Nós buscamos construir dentro da plataforma a maior flexibilidade possível para a busca de conteúdos. Então, ao acessar o portal, a primeira linha ali de seleção podem ser os temas, mas nós também temos os tipos de conteúdos e temos um local onde você pode buscar por territorialidades específicas, né, por nomes de unidade de conservação, de terras indígenas, por regiões, por palavra-chave, e também tem aquela barrinha de busca, como tem no Google, né, em qualquer ferramenta de busca, né, onde você coloca ali as palavras que te interessam e ele te traz os resultados, né. Então, são diversas formas de organizar a informação para fazer aquilo, né, fazer com que seja fácil encontrar conteúdos de diversos tipos, né, sobre áreas protegidas no Brasil. E como a gente está falando em área protegida, a gente sabe que no Brasil a gente tem Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é um termo diferente, também significa algo diferente, né? Então, se você pudesse também falar o que engloba todas essas áreas protegidas, e ao mesmo tempo, na sequência, você puder falar como vocês pretendem engajar a sociedade, né? Porque, assim, a gente tem um acervo muito grande, né, com material criterioso, mas tem que ser aquela coisa que chame atenção para que as pessoas comecem a se sensibilizar para o tema, né? Como é que vocês estão fazendo essa estratégia também? Tá, então, a primeira parte, né, sobre o que são áreas protegidas, né, formais de áreas protegidas, reconhecidos legalmente no Brasil, com objetivo específico de proteção ambiental e sociocultural também, né. A primeira, garantida na Constituição, são as terras indígenas, né, estão na pauta agora, né, infelizmente sob fortíssimas ameaças, né, por diversas questões, não vou entrar nisso aqui, né, mas então o primeiro e o principal tipo de área protegida que mais gera valor em termos de proteção ambiental, de serviços ecossistêmicos, de proteção à biodiversidade que tem no Brasil, são as terras indígenas, né? Oferecem a maior proteção. Além das terras indígenas, o outro tipo que está afirmado também em legislação são as unidades de conservação. Como você mencionou, o que regulamenta, né, é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Nada mais são do que são os nossos parques, as reservas ecológicas, as reservas biológicas, as reservas extrativistas, de natureza pública, de domínio público, né, ou misto, ou até privado, né, mas que são dedicadas ali com um objetivo principal, tendo como objetivo, um dos objetivos principais, a conservação ambiental. Mas tem outros tipos também de territórios que a gente pode considerar como áreas protegidas, né? E esse debate vem acontecendo de forma nacional e até internacional, né? O que são essas áreas protegidas? São territórios, por exemplo, de populações tradicionais que, por
pelo seu modo de vida, praticam a proteção ambiental de forma, assim, consequente à sua forma de viver, como, por exemplo, diversos territórios quilombolas, né? Não são considerados, por definição, uma área protegida legalmente, né? Mas elas são áreas protegidas, cumprem essa função, né? No Brasil. Também há o debate sobre as reservas legais, como outros elementos de proteção que, por exemplo, no Código Florestal, né? Então, são basicamente territórios que têm por objetivo a proteção ambiental, né? Como a sociedade pode se engajar, né? Então, tem diversas maneiras, né? E a gente espera que a gente tenha mais e mais com o tempo, né? Mas a principal forma é navegando, conhecendo o conteúdo do portal, né? Compartilhando os conteúdos, a plataforma permite que você favorite, que você compartilhe, né? Conteúdos que são de interesse, né? Nas suas redes, divulgando o portal para que mais pessoas e organizações o conheçam e se interessem em colaborar com a sua construção, né, e outras iniciativas, né. As pessoas também podem entrar em contato conosco, né, para sugerir conteúdos para a inclusão. Temas que nós precisamos tratar, por exemplo, sugestões de temas para um Proteja Talks, né, ou para fazer uma série de podcasts, né, no Proteja Brasil, né, organizações que são importantes para a gente estar contatando, né? Então, a sociedade, os usuários, né, podem aí, organizações podem participar de uma forma imediata e muito importante, entrando nesse diálogo conosco, né? Porque nós não vamos aqui dizer que a gente conhece todo mundo, sabe todo mundo e consegue fazer tudo isso, a gente não consegue sozinho, né? Então, o nosso convite é que se juntem a nós, né? Nos ajudem nessa missão aí. Também estamos totalmente abertos a novas iniciativas que podem ser desenvolvidas em parceria com o portal, seus parceiros, como campanhas, projetos, né? Isso é uma questão, né? O portal, apesar de todos nós estarmos trabalhando em grande parte de forma voluntária, não tem como a gente trabalhar totalmente de forma voluntária, né? Custa, né? Tem um custo a manutenção do portal, né? E a gente tem arcado com esse custo, né, colaborativamente, no sentido de que de buscarmos como organizações, né, projetos que tenham o portal como seu foco ali, e com isso nós conseguimos dar continuidade a todo o projeto, não só aquela iniciativa que a gente, obviamente, desenvolve, né, então, estamos abertos a essas parcerias, né, e no futuro, nesse momento, a gente não está ainda recebendo conteúdos, a gente não tem ainda ferramentas, por exemplo, que ajudem a construir conteúdos, né? Ou que ajudem setores específicos, né? Como, por exemplo, uma parte com cursos, né? À distância, coisas assim, né? Mas pretendemos ter isso no futuro, né? E o desenvolvimento vai depender bastante dessas parcerias aí que eu estava mencionando. Mesmo até citou na sua fala, você falou do Talks, né? Que além da documentação, né, que vocês estão tendo, tem esse papel no formato estilo dos TEDx, né? Os TEDs. E gostaria que você falasse um pouco a respeito de como é que isso está funcionando, já houve alguma iniciativa e a programação para as demais também. O portal, além de ser uma biblioteca, né, uma biblioteca em si, ela não comunica, né, ela é um acervo, né, ela não é uma forma de comunicação ativa, né, mas o Proteja, enquanto iniciativa, quer não só informar de maneira mais ativa, né, mas também sensibilizar, mobilizar a sociedade, né, em defesa das áreas protegidas. Pensamos, vamos juntar aqui personalidades com diferentes experiências, né, de relação com áreas protegidas, para compartilhar seus testemunhos conosco, né, com a sociedade, né, naquela época tínhamos um compromisso, ainda temos, né, do Proteja Talks,
ter um foco positivo, né? Que mostre o lado da diversidade e a importância das áreas protegidas, né? Não é excluir, não é atacar, é atrair, né? Então, isso é um pouco a pegada do Proteja Talks, né? Nós realizamos o primeiro Proteja Talks em fevereiro de 2019, aqui em Brasília, em tempos presenciais, né? Num auditório na Universidade de Brasília, né? Trouxemos 15 pessoas com relações bem diferentes em relação a áreas protegidas para compartilhar a sua visão conosco, né? O tema era ameaças e oportunidades para as áreas protegidas. A gente estava, de certa forma, ali concluindo parte do projeto que levou à criação do Proteja, né? E divulgando os nossos relatórios de estudos de ameaças e oportunidades a áreas protegidas que estão disponíveis no Proteja, inclusive. E a gente trouxe cientistas, um empresário de turismo, um empresário dono de RPPN, né, um grande empresário dono de RPPN, um professor que também é um influenciador digital, né, uma jornalista, uma extrativista, uma indígena, um gestor ambiental, né, outras pessoas, né, outras pegadas, né, de outras pegadas na vida, né, e passamos ali uma tarde inteira, né, sendo inspirados, né, por suas falas, seus testemunhos, que foram amarradas ali de uma forma leve, engraçada, né, e que foi, enfim, né, um fator fundamental do evento, que foi a Maria Paula Fidalgo, né, fazendo a costura, né. Então, ficamos até surpreendidos, né? Nós tivemos um público constante no auditório, de mais de 100 pessoas, estava lotado, né? Tinha gente em pé do lado de fora, e mais de 1.000 visualizações da transmissão ao vivo, né? A gente, uau! Quando a gente consegue isso, né? Nos nossos eventos, né? Então, foi para a gente uma experiência muito inovadora e instigante, né? Que aí realmente fortaleceu esse objetivo, essa pegada, esse potencial do Proteja como uma ferramenta de diálogo, de comunicação, né? Ano passado, nós fizemos o segundo evento, já digital, obviamente, né? Nós fizemos uma parceria com a iniciativa Um Dia no Parque, da Rede ProC, né? Que todo terceiro domingo de julho faz esse evento, Um Dia no Parque, para que as pessoas visitem as áreas protegidas, as unidades de conservação, os parques, reservas, etc., na sua própria região, né? E o nosso tema conjunto, né, a gente não realizou em julho, né, a pandemia ainda na sua primeira fase ali, né, estávamos todos aprendendo como lidar com isso. Mas o tema eram uns 20 anos exatamente dessa política que mencionamos antes, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Os eventos são gravados, né? Posteriormente as falas são editadas individualmente, são disponibilizadas como séries no portal Proteja e no canal YouTube do Proteja, né? Nós devemos fazer um próximo evento Proteja Talks mais para o final do ano. Não estamos muito certos ainda, mas vai ter como o foco, como os principais ali protagonistas, né? Povos indígenas, organizações indígenas e organizações extrativistas, né, na Amazônia. É um projeto que nós temos, que vão estar falando sobre a conhecimento tradicional, atuação na construção de conhecimento tradicional científico que o seja, gestão disso, né, valorização nesse sentido. É o próximo que nós temos agendado, né? E, além do Proteja Talks, nós lançamos, na mesma semana de lançamento do portal Proteja, nós lançamos o primeiro podcast, Proteja Brasil, e estamos para lançar o próximo no começo da semana que vem, né? Então, é uma nova iniciativa, que é o podcast Proteja Brasil, que nós pretendemos, com isso, ampliar mais a nossa capacidade de diálogo. E, Silvia, com relação à gestão pública, né?
como é que vocês veem o papel do portal, né, para facilitar que a gestão pública seja mais eficaz, eficiente, proativa, né, com relação à proteção, né, socioambiental e também no diálogo, né, com os demais parceiros, né, que é a sociedade, né, as ONGs. Como é que você vê, como pode ser essa contribuição? Então, aí a gente, eu acho que, apesar de a biblioteca, como eu já mencionei, não ser uma forma de comunicação ativa, a biblioteca ela representa o principal valor que o Proteja traz, que é informação atualizada, diversificada e confiável sobre áreas protegidas, né? Então, esse é o principal valor. A forma como nós podemos todos utilizar isso para fazer essa comunicação com a sociedade, esse é um caminho que estamos trilhando, né? Já começamos, mas estamos trilhando e aprendendo, estamos construindo conjuntamente, né? Partindo desse princípio aí, desse ponto de partida da informação. Então, informação sendo um componente central aí para o desenvolvimento, implementação, monitoramento de qualquer política pública, da implementação de qualquer área protegida, né? Enfim, da defesa do território e tudo. Então, imediatamente, na ferramenta do Proteja, uma forma que a atuação da sociedade pode se beneficiar, né, usar o Proteja para melhorar, ampliar sua capacidade de atuação, reação, proteção, defesa do território, né, é exatamente buscar os conteúdos ali dentro do portal. Ou então conversar, buscar o contato conosco, com qualquer um dos parceiros, né, seria uma forma. Mas também nós podemos utilizar o próprio portal como uma forma de divulgação rápida, né, para essa rede, né, o portal é uma rede, né, você entra, você se cadastra, né, se você aceitar receber informações e você seguir os canais do Proteja, você vai ser informado com rapidez sobre ações que são necessárias de proteção, né, sobre ações necessárias para que seja aprovada alguma iniciativa importante, alguma legislação importante, né, alguma necessidade de informação, né? Divulgação de uma produção importante, de informações relevantes, né? Enfim, por enquanto, a gente vê um pouco assim, dessa forma, né? Fazer campanhas, né? Então, nós pretendemos fazer campanhas utilizando o Proteja, um pouco inspirados pelo Um Dia no Parque, mas aí com uma duração um pouco mais longa, né? Então, fazer uma gamificação, envolver escolas, por exemplo, para a produção de conteúdos, para a busca de informação junto entre intercâmbios de escolas, por exemplo, né? E com isso, inclusive, não só disponibilizar conteúdos, mas incentivar a produção de novos conteúdos, né, com essas vozes diferentes e com essas abordagens diferentes, sempre mantendo o princípio ali, né, de respeito aos direitos dos povos tradicionais, povos indígenas, seus territórios, respeito aos direitos humanos, né, e a defesa das áreas protegidas, né. Então, acho que, resumindo, informação de qualidade e os potenciais associados a uma rede de pessoas e instituições comprometidas com o mesmo objetivo, né? Uma rede que a gente espera que seja cada vez mais ampla, né? Aí, o poder que isso tem de ação e reação é grande, né? Especialmente nesses tempos de comunicação digital rápida, né? E, Silvia, vou ainda insistir um pouquinho na questão da gestão pública, né? A gente tem quase 6 mil municípios, né? Enfim, os 27 estados, Distrito Federal,
E os gestores, a gente vê muitas vezes ficam projetos enterrados, ou então orçamentos que deveriam ser colocados, né, em determinados projetos e acabam, né, não acontecendo. Você considera que, por exemplo, com todo esse acervo, né, esse volume, né, de material que são não só acadêmico, né, mas questões assim técnicas e também de resposta da sociedade, né, os seus problemas, né, de justiça socioambiental também, né, que está dentro desse bojo, como chegar esses atores, né, porque eles que estão lá instrumentalizando, né, enfim, né, colocando em prática as políticas públicas, né. Você acha que há alguns caminhos, assim, porque para aqueles que também se interessem por esse acervo, né, que podem ser úteis para a ação, né, das próprias gestões públicas? Sim, não, com certeza. Na verdade, nós não temos, tudo bem, os atuais parceiros do Proteja são todas organizações socioambientais, mas, como eu disse, isso teve muito a ver com a forma como o Proteja foi criado e os projetos que nós estávamos atuando e tal, né? Mas já está definido, né, que nós temos interesse em ter parceiros de todos os setores da sociedade e como público-alvo do Proteja, tanto como produtor de conteúdo, como consumidor de conteúdo, né, e como promotor de diálogo, né, os gestores das áreas protegidas, né, os gestores ambientais, né, são um setor prioritário, né, exatamente pelo que você falou, né. Então, nós temos... Nesse momento, temos principalmente os conteúdos que nós temos, são plataformas, né, que já estão disponíveis, né, na internet, né, que podem ser acessadas, encontradas facilmente ali, né, temos ferramentas diversas ferramentas e dados, né, ferramentas que permitem o acesso a diversos dados, né, que os gestores, por exemplo, podem encontrar ali, né. Já temos uma iniciativa, uma série que traz aspectos de legislação e outras informações, que é sobre o ICMS ecológico, por exemplo, né? Então, temos lá toda uma série de conteúdos relacionados a isso, né? Gerido ali pela TNC, pela SOS Mata Atlântica, né? E com a participação do Ministério do Meio Ambiente. Pretendemos fortalecer essa área de acesso, por exemplo, à legislação pertinente, né? Que pode ser acessada aí tanto pelos gestores quanto pela sociedade. E eu acho que é um espaço importante, e vamos buscar estreitar esses laços com gestores estaduais, federais, municipais, né? Agora que somos capazes de fazer isso, né? Porque a plataforma está rodando, né? E a nossa parceria está fortalecida para trazer os conteúdos produzidos por esses gestores, né? Existem redes de gestores ambientais, de gestores de áreas protegidas, que fazem um trabalho fenomenal, tem muito conteúdo produzido, nós temos diversos atores que são gestores, tem gestor de tudo quanto é tipo, né? Então, que são da população local, que são doutores, que são, enfim, né? Temos de todos os perfis e eles trazem visões bastante importantes. É importante a gente conhecer a realidade da gestão das áreas protegidas, né? Então, não só como uma questão de monitoramento e controle do que eles fazem. Não é tanto essa pegada, isso também pode ser encontrado no Proteja, mas eu acho que o mais importante para a gente trazer a aproximação com os gestores tanto para o resultado de comunicação quanto de proteção das áreas protegidas, nós conseguirmos ampliar a voz do desafio da gestão de áreas protegidas, de qualquer tipo, né? Tanto do ponto de vista das populações, mas dos gestores, né? Nas unidades de conservação, elas são públicas, né? A maior parte, a gestão delas é pública, né? A maior parte enfim.
Algumas vezes eles enfrentam desafios absurdos, né? Você ter assim 1 milhão de hectares, que sinceramente é uma quantidade que eu nem consigo imaginar, né? Para ter uma pessoa cuidando desse território inteiro, né? O que essa pessoa pode fazer? E acredite, essa pessoa geralmente faz muita coisa, mas a gente não tem noção de como se dá isso, né? Então, eu acho que esse é um dos serviços que o Proteja pode ajudar a prestar para a sociedade em geral e para a proteção das áreas protegidas, que é aumentar a compreensão do desafio da gestão, né, e de quem está na ponta lá, né. Bom, a gente então está chegando aos momentos finais, né, e aí eu gostaria de ver com você as suas considerações, né, que você acha pertinentes, fazer o convite, né, também para que as pessoas possam estar agregando mais valor, né, mais material para vocês. Como é que é o canal, né, de comunicação que essas organizações, ou até acadêmicos, ou enfim, pessoas da sociedade civil possam estar contribuindo para vocês também? É o convite mesmo, né? Eu acho que eu já falei muito, né, sobre a relevância, né, o mais importante de tudo é essa mensagem, né? Juntem-se a nós, né? Juntem-se a esses parceiros Proteja, tragam conteúdos, adicionem suas vozes, seus questionamentos, né? Ao portal Proteja, isso só vai enriquecê-lo, né? Enfim, aumentar a proteção ambiental por diversas razões, né? Que atende a interesses muito diversos, que às vezes a gente nem sabe, né? Porque está longe, né? Da gente, né? Fisicamente longe da gente, né? Às vezes a gente não tem nenhuma identificação com esses territórios, com as pessoas que vivem neles, né? E por isso a gente não consegue se aproximar, né? Criar um canal ali de compreensão, né? Uma ligação pessoal, mas acredite, essa ligação existe, né? A gente precisa de investigá-la. Então, o convite é essa, juntem-se a nós, né? De uma forma ou de outra, como usuário, como uma pessoa interessada, que vai lá, entra, consulta, vê, compartilha informação e nos questiona. As organizações, nesse momento, nós estamos aceitando submissão de conteúdo só das organizações. Por quê? Porque, para garantir a confiabilidade das informações, o Proteja tem uma curadoria, né? Ela funciona como uma curadoria voluntária, que nesse momento são pesquisadores, colaboradores, participantes, né, das organizações parceiras, que são curadores do Proteja, mas, eventualmente, nós também vamos estar convidando outras pessoas especialistas, né, entre aspas, que eu digo porque todo mundo é especialista em alguma coisa, né, e no caso das áreas protegidas não é só a ciência, né, mas, por exemplo, as populações tradicionais, os indígenas, né, os gestores, né, que são especialistas importantes para garantir a qualidade, a confiabilidade das informações que a gente tem. Então, até a gente está com uma curadoria mais bem estruturada, a gente não tem como aceitar conteúdos de todas as fontes. Então, estamos começando aos poucos, né? Então, as organizações que têm conteúdos de qualquer tipo, né? Não precisa ser um artigo científico de jeito nenhum, né? Um podcast, um vídeo, um infográfico, né, mapas, né, bases de dados, relativos a áreas protegidas em qualquer bioma do Brasil, entra no portal, faz um login, faz o seu cadastro com e-mail institucional e entra ali no Fale Conosco e fala, olha, gostaríamos de ter um login, um perfil de organização para submeter conteúdo. Aí a gente aprova rapidinho, a partir disso você já pode fazer a submissão do seu conteúdo pelo portal mesmo, e isso já vai cair no processo da curadoria pelo portal mesmo, né? Se você é um indivíduo de qualquer setor, né? Uma organização que de repente tem interesse, né, em colaborar, em participar, em buscar recurso
para desenvolver iniciativas, né, para fazer um Proteja Talks, ou para fazer uma campanha, né, para desenvolver uma parceria com escolas, alguma coisa assim, para ter material específico, entre em contato conosco, né, estamos super abertos a parcerias desse tipo, né, então é isso, junte-se a nós, né, seja um guardião aí das áreas protegidas, né, cada um da sua maneira. Gratidão.